nessa noite, quando você fala assim, estou tendo uma intuição, eu vou agir nessa intuição que eu estou tendo, o que eu estou querendo dizer é que ao longo da sua vida existe um processo racional, intelectual, porém não perceptível, que você vai construindo ao longo da sua história. É como se fosse uma bagagem que você vai adquirindo de vida. Por isso, quanto mais experiência você vai tendo, quanto mais você vai ficando velho, envelhecendo, você vai tendo mais capacidade de tomar decisões com base em intuição. Porque a intuição que eu me refiro essa noite é uma bagagem de vida que você adquire através de situações que você viveu atrás e que fazem com que você hoje, na situação fática que você vive, na situação atual que você está experimentando, você consiga tomar uma decisão, muitas vezes inconsciente. Por quê? Porque tem toda uma bagagem de fundo. Porque tem todo um histórico. É mais ou menos assim. Eu não sei se você, aqui já todo mundo aqui já fez prova, né? Você estuda, está lá estudando, e você lê livros, está lá, aí você vai para a prova. Aí você olha as questões, você não consegue estar ali, e agora não entendendo nada, você não tem para essa questão. Aí você fica olhando para a pergunta. Aí você fica olhando para a pergunta, daqui a pouco algumas coisas começam a clarear a sua mente. O que eu creio? Eu acredito que algo como um baú se abre, uma gaveta se abre, e as informações que você adquiriu ao longo da sua vida, ou ao longo dos seus estudos, começam a aparecer para que você possa ver aquela prova. Meus irmãos, nos momentos de decisão, ou quando você passa por situações de dúvida ou crise na sua vida, eu acredito que a bagagem que você adquire ao longo da sua vida vai ajudar você a tomar algumas decisões. E muitas vezes, no processo de repetição de coisas que vão acontecendo ao longo da sua vida, você consegue decidir de uma forma ou de outra. Senão, olha que coisa interessante, o que o Rogério Ceni, modelo de São Paulo, disse, até nessa matéria da revista Isto É. A intuição que acerta surge em quem já viveu situações parecidas. Por isso, treino tanto com repetição. A ideia é internalizar as reações. Queridos, na vida é a mesma coisa. Quanto mais você passa por situações, quanto mais você tem algumas experiências, alguns níveis na sua vida, mais você vai internalizando essas experiências e mais, em alguns momentos, essas experiências vão fluindo, vão surgindo e você consegue utilizá-las quando você precisa delas. O fato é que a intuição, nesse parâmetro aqui, ela pode nos ajudar em alguns momentos. Mas tem detalhe, a intuição pode ser perigosa. Sabe por que a intuição pode ser perigosa? Porque uma coisa é você internalizar experiências positivas que você teve no passado. O problema é quando você internaliza as experiências negativas e quando você passa por uma situação parecida com aquela que você viveu atrás, você traz todo aquele conteúdo negativo para essa experiência atual. Nesse caso, a intuição pode ser perigosa para você no processo de decisão. Avançando um pouquinho mais, tem algo que muitas vezes algumas pessoas utilizam e eu não aconselho, que é a coincidência. Já viu isso? Acontece uma situação lá atrás e você vive uma situação parecida hoje. Aí você fala assim, e a gente tem uma capacidade muito grande de espiritualizar tudo, né? Opa, Deus está falando comigo, olha, eu vivi uma experiência lá atrás, estou vivendo uma outra agora, olha, eu acho que isso é de Deus. Então, eu vou agir da mesma forma como eu agi lá atrás, porque Deus está me colocando numa situação parecida com a que eu vivi lá atrás. Queridos, isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque a vida é muito dinâmica. Porque as pessoas são dinâmicas. Porque as pessoas mudam. Por mais que você possa viver situações parecidas, situações que vivem essa coincidência, o problema é que você não vai ter que contar com a variação, por exemplo, de humor das pessoas, com a variação de temperamento, com a personalidade das pessoas envolvidas. Porque às vezes a situação pode até ser parecida, mas as pessoas mudam. As pessoas agem diferente o tempo todo. Então, cuidado com essa ideia da coincidência, onde você acha que porque você viveu uma situação parecida lá atrás, você pode aplicar o mesmo conhecimento, as mesmas decisões no que você está vivendo agora. Uma outra ferramenta, ou algo que costuma influenciar, melhor dizendo, as nossas decisões, queridos,
intuição, ou é a impulsividade. Via de regra, a impulsividade é muito perigosa. O que eu estou querendo dizer com isso? Pessoas que tomam decisão de forma impulsiva, na grande maioria dos casos, acabam se arrependendo. Gente que é muito impulsiva, gente que não pensa, gente que não reflete antes de pensar, gente que não gasta tempo pensando, argumentando, internalizando as situações, os problemas, e vão no impulso, agem no impulso. Eu canso de ver gente arrependida porque foi no impulso. Sangue esquentou, né? No calor da emoção, foi decisivo. Gente, a impulsividade, ela tem um poder gigantesco de destruir os nossos planos, destruir os nossos projetos, muitas vezes a nossa própria vida. Olha que coisa interessante, que o tenente Carlos Veiga, aquele tenente que fez aquele pouso forçado, naquele aviãozinho lá acho que lá em cima, né? Lá em cima do Brasil, esqueci o lugar agora. Amazonas, olha o que ele fala. Tive segundos para tomar a decisão mais difícil da minha vida. Faríamos um pouso forçado no Rio e no Rio. Do momento da perda de potência até o impacto no Rio, passaram 5 minutos. Entre os procedimentos de emergência, tive tempo de pensar nos meus 4 filhos e na minha mulher, mas não me deixei levar pelas emoções. Consegui me manter concentrado. Meus irmãos, algumas situações da nossa vida serão emergenciais. Você em alguns momentos vai viver o calor da emoção, o calor da paixão, o calor do problema, e sabe qual é a tendência? É você fazer de qualquer jeito para se livrar, ou para resolver, e você vai com impulso, você vai essa impulsividade louca que muitas vezes nós somos acometidos. O problema é, como eu já falei aqui, na maioria das vezes esse negócio está errado. Sabe o que eu aprendo isso aqui quando ele fala? Que em meio às manobras, em meio aos procedimentos, ele procurou trazer à sua mente as coisas mais importantes para a vida dele. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Se você está no calor da emoção, se você precisa decidir por algo muito importante na sua vida, traga à sua memória aquilo que você considera ser mais importante para a sua vida. Considere pessoas, considere fatos, considere a tua história, considere a história de pessoas próximas de você, porque nós não estamos sozinhos em nenhum processo decisivo ou em nenhum processo decisório. Por conta disso, meu irmão, em meio aos procedimentos da vida, em meio aos procedimentos de escolhas e decisões, pondere, reflita, traga à memória aquilo que efetivamente é importante para você. Isso é tão interessante, sabe por quê? Porque, além disso, a palavra de Deus, ela nos traz algumas direções, sugestões a respeito de nós não tomarmos decisões de impulso. Olha só, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Provérbios 19:2 vai dizer para você e para mim nessa noite: não seja precipitado, porque os precipitados perdem o caminho, perdem o rumo, se perdem na história, e depois o que sobra é frustração, é tristeza, é mágoa, é angústia, é decepção consigo mesmo e até com Deus. Mais ainda, queridos, fugiu aqui, desculpa.